Seguindo, agora na página 121, ainda no ano 313, o que Constantino vai fazer? Ele vai assinar o Edito de Milão. Agora que Constantino vai acabar com a perseguição aos cristãos. Ele ainda não tinha acabado. Teve aquele edito de Galério, né, que em 311, 2 anos antes, acabou com a perseguição no território dele. Mas os territórios que Constantino governava, ainda não havia um edito permitindo liberdade aos cristãos. Agora que ele vai assinar, no ano 313. O comentário diz: no ano 313, os imperadores fizeram um acordo para encerrar a perseguição aos cristãos. Lembre-se, imperadores agora, Constantino e Licínio, né? O documento redigido foi chamado de Edito de Milão. Esse edito confirmou o fim das perseguições do Império Romano. Algumas estimativas apontam cerca de 100 mil mártires no período da perseguição do Império Romano. Essas estimativas utilizam documentos e atas que eram feitos no momento do martírio. Diferente da perseguição que vai iniciar com a organização da Igreja Católica, pois ela só vai começar a documentar as suas perseguições a partir do ano 1200 da era cristã, quando organizará a Inquisição, e também não havia um cuidado especial dos católicos com esses documentos. Vou citar um exemplo para vocês, que está naquela enciclopédia da Bíblia de Tim LaHaye, tá bom? É uma enciclopédia interessante, Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, publicado pela CPAD. Um exemplo, ano 1400, 100 anos antes da Reforma, 100 anos antes de Lutero, ele cita um pastor chamado Dolcino, que ele pregava o pré-tribulacionismo, ele pregava o dispensacionalismo. Então é estranho um professor da CPAD dizer que o dispensacionalismo surgiu há 200 anos atrás. A CPAD já publicou obras mostrando o dispensacionalismo na história. Sabe o que a Igreja Católica fez com esse pastor? Ano 1400. Prendeu ele e 400 membros dele dentro da igreja e botou fogo. Então você tem atas da Inquisição de cada pessoa morta ali. Os mortos pela Igreja Católica, irmãos, não dá para calcular. Vocês verão que a Inquisição, quando a Igreja Católica organiza ela, os padres não conseguem executar, porque você tinha que botar fogo em pessoas, tinha que torturar pessoas, né? E isso não é qualquer ser humano que faz isso. E vocês verão o que a Igreja Católica fez, irmãos. Isso é provado na história. Ela contratou o maior bandido, o maior matador da época, matador mesmo, pessoa que era matador de aluguel, e falou: você vai dirigir a Inquisição. Então eu peguei uma história de 1400 mostrando, né, que o dispensacionalismo existia, ok? Publicado pela CPAD, e eu mostrei para vocês também antes que o dispensacionalismo era pregado por Irineu, por Tertuliano, por Cipriano de Cartago e por outros. Bom, nesse período agora que nós estamos estudando, por Efraim, tá bom? Então essa história de dizer que o dispensacionalismo surgiu agora não é verdade. A Igreja de Jesus sempre pregou que Jesus volta para reinar na terra. A Igreja Católica é que a partir desse momento, Eusébio de Cesareia, eles começam a pregar que está começando o reino de Deus, de Apocalipse 20. Que a grande tribulação acabou, foi a perseguição de Diocleciano, agora a igreja vai reinar na terra. Isso está errado. 100% nós podemos provar que está errado. Como? Se começou aqui nos anos 300, por exemplo, no ano 313, vamos dizer que começou o reinado da igreja, Apocalipse 20. Quando que tinha que acabar esse milênio? Tinha que acabar então em 1313. O milênio dura 1000 anos. Tanto que quando você vai para a escatologia dos protestantes, que nós vamos estudar, Lutero tinha que explicar que fase da história nós estamos, que fase da profecia.
Se o milênio terminou em 1313, o que tem depois do milênio em Apocalipse 20? A guerra de Gog e Magog. Eu vou mostrar para vocês que Lutero diz, olha, o que nós estamos vivendo agora é o período pós-milênio, pós-reino da igreja. É a guerra de Gog e Magog. Os turcos estavam atacando a Europa, havia realmente guerras. E essa guerra de Gog e Magog continua até hoje. Essa escatologia da Igreja Católica e dos protestantes não tem chance de estar certo. Isso é um monstro, irmãos. Isso é um monstro. E é inacreditável que hoje a Igreja de Jesus tenha professores da CPAD dizendo que eles eram a Igreja de Jesus, eles estavam escrevendo a escatologia, mas a escatologia deles era falha, porque eles debatiam muito sobre a Trindade. É nada. Não? A verdade é que eles estabeleceram uma escatologia herética, era isso que ele tinha que falar, que eles estabeleceram uma escatologia herética, porque eles estavam dizendo que estavam vivendo o reino de Deus. Você pode ver que até hoje os protestantes acreditam. Quando Satanás vai ser preso? No início do milênio. Pega ali um estudo sobre milênio no YouTube, se você pesquisar você vai encontrar de cara dois hereges, Hernan Dias Lopes e Rodrigo Silva. Ambos pregando heresia do milênio, mas o importante para o nosso exemplo é você olhar o que o protestante fala. Hernan Dias Lopes diz que o diabo está preso. Quando que o diabo foi preso? Agora, em 313. E está preso até agora. Ele tinha que mudar, então, ele falar igual Lutero. Não, nós estamos na guerra de Gog e Magog, o diabo foi preso, e a guerra de Gog e Magog está acontecendo desde o ano 1313, quando acabou o milênio, até agora. Eles não sabem, irmãos, nem o que eles estão pregando. Você pode ver o vídeo que o Hernan Dias Lopes, ele fala meio sem graça. Porque quem é que vai dizer que o diabo está preso hoje com as coisas que estão acontecendo no mundo? O diabo ainda continua solto, ele ainda vai ser preso. As coisas que aconteceram com a Igreja Católica, com Constantino, e as perseguições às outras igrejas, aquilo ali foi obra do diabo. O diabo não estava preso nada. Não? Bom, eu coloquei aí para vocês o texto da íntegra do Edito de Milão, porque é um documento importante para a história da igreja, né? Ele diz o seguinte: nós, Constantino e Licínio, imperadores, encontrando-nos em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império, decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Pareceu-nos justo que todos, cristãos inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Observe isso, a Igreja Católica não vai obedecer esse edito, porque ela vai perseguir as outras igrejas, tá bom? Vai perseguir os pagãos. Aqui ele está dando liberdade religiosa a todos. E prossegue: assim Deus, que mora no céu, ser-nos-á propício a nós e a todos nossos súditos. Decretamos, portanto, que não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, os que optarem pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-la sem estorvo ou empecilho, e que ninguém absolutamente os impeça ou moleste. Observai outro sim, que também todos os demais terão garantida a livre e restrita prática de suas respectivas religiões, pois está de acordo com a estrutura estatal e com a paz vigente, que asseguremos a cada cidadão a liberdade de culto, segundo sua consciência e eleição. Não pretendemos negar a consideração que merecem as religiões e seus adeptos. Repito, a Igreja Católica não vai respeitar. Nós estamos no ano 313, no ano 350, eu vou mostrar para vocês, a Igreja Católica já tinha campo de extermínio, 2 campos de extermínio, para matar pagãos e cristãos que não concordavam com ela. Essa é a realidade da história. E eu vou sempre citar historiadores, para vocês verem, né? Bom, o edito prossegue. Outro sim, com referência aos cristãos, ampliando normas estabelecidas
Já so... Bom, prosseguindo, o edito prossegue. Use-se da máxima diligência no cumprimento das ordenanças a favor dos cristãos e obedeça-se a esta lei com presteza, para se possibilitar a realização de nosso propósito de instaurar a tranquilidade pública. Assim continue o favor divino já experimentado em empreendimentos momentosíssimos, outorgando-nos o sucesso, garantia do bem comum. Edito de Milão, 313 da era cristã. E eu concluo, a Igreja Católica não respeitará esse edito e perseguirá todas as igrejas que não seguirem o seu rito, perseguirá até os pagãos. Ora, o edito vigente de um imperador, isso mesmo durante o Império Romano. O Império Romano vai cair em 160 anos, né? Em 160 anos, os bárbaros destroem o reino de Deus de Eusébio de Cesareia. Apocalipse capítulo 20 de Eusébio de Cesareia, aquele reino de Deus, ele cai no ano 476, para espanto dele, né? Mostrando que a interpretação está errada. Nós não podemos seguir essa interpretação. É um erro muito grave.